Olá, meus amados irmãos, glórias a Deus por mais um trimestre aqui começando ao seu lado e para servir aos irmãos e à Igreja do Senhor. E nesta aula de hoje estaremos dando início ao estudo do livro de Gênesis, onde nós temos muito a aprender. E na aula de hoje nós estaremos estudando a lição número 1, que diz respeito do Éden a Babel. O textual da nossa aula se encontra-se em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que nos diz: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Os objetivos da nossa aula são 3. Mostrar Deus como Criador e Senhor da história, apresentar o coração do homem e o coração de Deus, e explicar a origem das 3 civilizações. O tópico primeiro diz o seguinte: Elohim, o Criador e Senhor da história. Elohim é o plural de Eloá. Eloá quer dizer o quê? Deus. Então, Deus é o Criador e Senhor da história. Então, vamos lá para Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que nós já lemos no texto áureo. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Todo esse texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, fala sobre quem? Fala sobre Jesus. Nesse capítulo 3, versículo 15, mostra o que foi que aconteceu da não obediência à palavra do Senhor, do mandamento do Senhor, quando Deus falou para Adão e para Eva: não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque até então eles só tinham conhecimento do bem, eles não tinham conhecimento do mal. Mas depois que eles desobedeceram, eles passaram a conhecer o que é o mal. Diante disso, como todos nós sabemos, o pecado entrou no mundo, consequentemente separou o homem de Deus, porque a palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas Deus, como Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele não foi pego de surpresa, Ele já tinha um plano perfeito da salvação para mim e para você, que era a vinda do seu Filho Jesus Cristo. E aí, muitos teólogos vão afirmar que nesse capítulo 3, versículo 15, que aí consta o primeiro evangelho da Bíblia, que é essa profecia de que nascerá da semente da mulher e que irá pisar na cabeça da serpente, e essa serpente irá lhe picar o calcanhar. Então, este picar o calcanhar deste homem, da semente da mulher, diz respeito ao que, professor? A todo o processo de dor que Jesus passou, a cruz, o Calvário, os seus discípulos fugindo, negando Ele, traindo Ele e abandonando Ele. Então, tudo isso e a morte de cruz também, que era um símbolo horrível para aquela época. Então, aí está o primeiro evangelho da Bíblia, segundo muitos teólogos, o mal no íntimo do homem. Para nós melhor entendermos esse mal que estava no coração do homem, vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 17. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Vamos também para Gênesis capítulo 4, versículo 8. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Vamos para Salmos 51 e 5, diz também o seguinte: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. O que nós podemos entender aqui? Que desde que houve o pecado original da desobediência de Adão e de Eva no jardim do Éden, desde que eles foram expulsos, a partir disso o homem se tornou uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. Então, este velho Adão estava fadado ao fracasso. Por isso que Deus
ele falou que no dia em que você comer dessa fruta, você morrerá. Não que aquela fruta fosse maléfica, mas o ato da desobediência em si, meus irmãos. O ato da desobediência foi a maneira e a forma que fez com que o pecado entrasse no mundo. E o pecado consiste sim em quê? Eu não agradar a Deus, errar o alvo, eu desagradar o Senhor, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E desde que houve esse pecado, a queda do velho homem, o Adão, o mal continuou minando, emanando do coração do homem. Como Jesus falou, é do coração que procede todas as intenções do homem. A boca fala do que o coração vive cheio. Não é o que entra pela boca que vai me fazer pecar, mas sim o que sai pela minha boca. Mentiras, palavras malditas, invejas, calúnias, intrigas, etc. Só que Deus tem um plano de salvação. Deus, ele está sempre disposto a nos salvar, porque nós somos salvos pela graça. Tópico 2.2, a tristeza no íntimo de Deus. Para nós comentarmos esse tópico, vamos para a nossa Bíblia, Gênesis capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 7, que nos diz: Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu muito por haver criado seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: Farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Deus ficou muito triste. E aí, quando a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, não é que Deus foi pego de surpresa, mas isso quer dizer o quê? Que numa forma humana de nós compreendermos o que Deus estava sentindo, é como se Deus mesmo realmente tivesse humanamente se arrependido. Mas como Deus ele é onisciente, essa foi a forma dele transmitir a sua decepção pelo ato de desobediência da humanidade com Adão, e agora também com tamanha perversidade, com tamanho pecado, porque o homem agora nesse momento, em vez de se procriar, em vez de povoar a terra, estava ali procurando viver somente em um determinado lugar. Então, Deus ficou muito triste com o tamanho pecado. No tópico 2.3 fala: graça em meio ao juízo. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. O que nós podemos compreender e tirar de lição? Que Noé não foi salvo por suas obras, Noé não foi salvo por mérito. Claro que Noé estava agradando ao Senhor, como a própria palavra de Deus diz que Noé andou com Deus, que era justo em meio àquela população tão depravada, tão pecaminosa. Mas nós podemos entender que a salvação ela vem do Senhor. Então, meio ao juízo, Deus levantando Noé para fazer a próxima geração da humanidade a partir dele, da sua família. Mesmo assim, a salvação vem do Senhor. E que fique claro que não foi por mérito nem por obras de Noé. Foi mérito do Senhor. Porque nós, uma vez salvos, nós temos que praticar as obras para demonstrarmos que somos salvos. Amém? No tópico 3, vai falar sobre a origem das 3 civilizações antigas, descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nesse mapa, como vocês podem observar, aí consta a localização dessa descendência de Noé, da descendência da humanidade, porque toda a humanidade, com o dilúvio, foi extinta, inclusive os animais. E nesse mapa nós podemos observar a localização, para onde eles migraram. No canto inferior do nosso mapa, aí vocês podem observar, os descendentes de Jafé são esses gentios, que foram habitar mais ao norte do continente africano, depois do mar Mediterrâneo, na Itália, na Grécia, também ao norte da Galileia, são os descendentes de Jafé.
Os descendentes de Sem, que são os semitas, que é na cor rosa, que são de onde descendem o povo de Israel, que são os semitas, eles foram habitar mais ao lado do rio Tigre e Eufrates, isto é, na região da Mesopotâmia. E os descendentes de Cã, que foi aquele filho que não tomou vergonha do seu pai, viu seu pai todo nu, ele não teve pudor, não teve misericórdia, e isso não é porque ele era uma criança adolescente não, já era velho, e Noé também já com muita idade, mesmo assim ele não teve respeito pelo seu pai, e segundo alguns teólogos, afirmam que o seu filho Canaã participou deste ato, e por isso que Noé acabou amaldiçoando seu filho e seu neto. Inclusive, acabou a profecia se cumprindo quando o povo de Israel saiu do Egito e tomou o território de Canaã, que eram os cananeus, através da mão do Senhor, usando Josué, quando entrou na terra prometida. Os descendentes de Cã foram esses que vieram habitar na região de Canaã, também no Vale do Nilo e também na Península Arábica, como vocês podem observar na cor azul. Agora, para nós conhecermos melhor essas famílias descendentes de Noé, essas três grandes civilizações, eu quero utilizar esse livro aqui, Quem é Quem, na Bíblia Sagrada, para melhor descrever. Quem era Sem, filho mais velho de Noé? Gênesis 5:32. Ele e sua esposa acompanharam o patriarca na arca durante o dilúvio. O principal incidente na vida dele registrado na Bíblia encontra-se em Gênesis, que diz respeito quando ele e seu irmão Jafé vêm de costa, não olham para o seu pai e cobrem o Noé sem ver a nudez dele. Então, esse é o principal evento que fala sobre a vida de Sem. A despeito da destruição dos pecadores nas águas e do aparente começo de uma nova vida para Noé, o coração do ser humano continuava mal. O patriarca encontrava-se embriagado e despido em sua tenda. Cão, que é Cã, outro de seus filhos, provavelmente tirou algum proveito da situação, embora o texto não deixe claro que foi exatamente o seu pecado. Quando ele saiu, contou aos 12 irmãos. Sem Jafé, eles entraram na tenda e de costas cobriram a nudez do pai com uma roupa de maneira que não viram a nudez do seu pai. Gênesis 9:23. Essa atitude fez com que Sem fosse abençoado pelo velho pai, enquanto Cão recebeu a maldição. Sem viveu em torno de 600 anos e tornou-se ancestral dos povos que falavam a língua semita, enquanto Cão tornou-se ancestral dos cananitas. Sem tornou-se também ancestral do povo de Deus e encabeça a genealogia que introduz Terá, o pai de Abraão, mencionado na genealogia de Jesus em Lucas 3:36. Quem foi seu irmão Cão? Diferente de seu irmão Jafé, cuja história segue paralela com a sua até o término do dilúvio, Cão, por sua reação ao erro de Noé, trouxe maldição sobre sua própria família. A ofensa dele foi um comportamento indigno de um filho, que tornou pública a desgraça do pai. Em vez de amaldiçoar o próprio Cão, Noé lançou a maldição sobre o seu neto Canaã. Dessa maneira, usava a situação como um espelho. Assim como ele, Noé, for humilhado por Cão, o filho deste o faria sofrer da mesma forma que ele padecia. De acordo com o desenrolar da narrativa bíblica, foi o que aconteceu. Os descendentes de Cão, Mizraim, que é o Egito, e Canaã, foram condenados por práticas sexuais abomináveis. Levítico 18:3. Posteriormente, conforme a história narrada no livro de Josué, os descendentes de Canaã tornaram-se escravos dos filhos de Sem. Quem foi Jafé? Terceiro filho de Noé, Gênesis 5:32, nasceu no meio de uma sociedade pecaminosa, já sob o juízo de Deus. No entanto, por ser filho do homem que achou graça aos olhos do Senhor, foi incluído na aliança de Deus com Noé. Experimentou a salvação divina e tornou-se um dos progenitores da nova geração da humanidade. Por sua reação ao lapso do pai, foi recompensado com a bênção divina. Até onde seus descendentes podem ser identificados, sabe-se que viviam a uma certa distância de Israel, principalmente no extremo norte. Sobre a grande confusão, que consta em Gênesis, capítulo 11, versículo 3 ao 9. Combinaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos, cozamo-los ao fogo.
O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. Decidiram mais: vinde, construamos uma cidade, uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade, a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra. E pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecido como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. A partir dessa história, nós podemos observar mais um retrato da desobediência do homem. Primeiro, o homem desobedeceu aonde? No Éden. Depois, o homem se perverteu cada vez mais, pecou contra o Senhor com tamanha perversidade, pecaminosidade, Nimrod, Caim matando seu irmão, o segundo pecado. E agora o homem, não por causa da construção arquitetônica, não por causa da construção da engenharia, mas porque isso aí que Deus reprovou, por quê? Por causa da soberba do homem, por causa do orgulho do homem. Não que eles iriam chegar no céu, jamais iriam chegar no céu. Mas o que desagradou a Deus, decepcionou a Deus, é porque eles estavam, em primeiro lugar, desobedecendo, porque Deus falou para eles povoar a terra. Era para eles o quê? Ter filhos, e eles não estavam povoando. Eles foram para a península do Sinai e foram construir uma cidade para que todas as pessoas daquela época e do mundo posterior poderiam ver a grande obra e o grande poder deles, o orgulho deles. Então essa soberba acabou também entristecendo o Senhor. E a partir daquilo ali, Deus desceu. Então quando Deus desce, ele muda. Quando Deus desce, não tem esse que impeça. E Deus teve que descer, teve que intervir, para que o homem pudesse se espalhar e povoar todos os continentes. E por isso que hoje nós temos várias nações, várias línguas, porque Deus, ele não aprova, ele não atura o orgulho, a soberba. Então foi por isso também que Deus gerou naquele povo ali também essa discórdia e surgiram todas essas línguas como o latim, o inglês, o espanhol e assim sucessivamente. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe. Vamos estar juntos em oração, aprendendo a palavra do Senhor nesse trimestre, para que possamos cada dia mais tirarmos mais aprendizado com esses nossos irmãos lá do passado, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que eles. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.